Fala cabeleireiro, prazer, eu sou Fábio Oliver, cabeleireiro, empresário e proprietário de um dos maiores e melhores salões de Belo Horizonte. Assistindo esse vídeo você vai melhorar a sua técnica, conseguir atrair novos clientes que vão pagar corretamente pelos seus serviços, vai conseguir se posicionar como referência no seu bairro, na sua cidade, independente de onde você esteja, e tudo isso sem precisar ficar fazendo dancinha no TikTok. Fala cabeleireiros, sejam bem-vindos a mais uma aula, e hoje eu vou apresentar para vocês um cabelo que é super tendência e um dos cabelos que eu mais faço aqui no meu salão, que é o Hair Bronze. Hoje eu tô aqui com a Vitória, ela vai ser a nossa modelo do dia, e nessa técnica eu vou ensinar para vocês algo muito importante, o que é fundamento e o que é detalhe na hora de fazer uma composição e uma construção de design de cor, de design de mechas. Então segue aí esse passo a passo que vai ser muito importante, você vai conseguir aplicar todos os dias na sua cadeira, nas suas clientes e ter resultados simplesmente maravilhosos. Então acompanha comigo. Então, para nossa aula de hoje, eu quero ensinar para vocês qual que é a diferença entre fundamento e a diferença entre detalhe. Eu tô aqui com o cabelo da Vitória, eu quero que vocês analisem aqui junto comigo. Ela tá com as mechas um pouco mais fintadas, certo? E ela tem um contraste do cabelo bem alto. Toda vez que eu vou fazer uma construção de cor em um cabelo que é um pouco mais escuro, o ideal é que eu faça uma sobreposição de mechas para quebrar um pouco desse contraste entre uma mecha muito clara e uma mecha muito escura. E para isso, o que eu preciso fazer? Que é fundamento. No fundamento eu vou usar mechas largas, com aproximadamente um dedo e meio de largura, onde eu vou desfiar em torno de 50% a 70% esse cabelo. E aí eu posso trabalhar essa mecha extremamente larga ou posso trabalhar em slices, de acordo com o efeito que eu quero criar nesse cabelo, que isso ainda é fundamento. E aí, então, eu posso fazer a aplicação do produto nessa mecha inteira. Eu posso fazer ela tanto marcada, quanto já levemente esfumada na raiz, para que o esfumado de raiz fique mais fácil de fazer. Isso é fundamento. Qual que é o detalhe importante na hora que eu estou fazendo essa construção de cor, essa técnica de mechas? Como eu desfiei muito o cabelo dela, o fator mais importante de todos é não tirar essa mecha clara demais. Porque se eu tirar ela clara demais, se eu passar de altura de um 8 indo para um 9, ou tirar num 9 clarinho, quando retornar este fundo natural de cabelo, essa mecha ela vai ficar clara demais, ela vai acinzentar, então ela vai perder o brilho da nossa intencionalidade de criar um cabelo chamado Hair Bronze, que é um cabelo bronzeado, que é um cabelo dourado por si só. Então, fundamento versus detalhe. Essa é a primeira dica que eu dou para você, cabeleireiro, na hora de fazer a construção de cor do seu cabelo. A dica 2 do fundamento versus detalhe. Toda vez que eu vou montar uma cabeça, que eu vou fazer a confecção de mechas, é muito importante eu ter a ciência que proporções influenciam diretamente no resultado final do meu cabelo. Como assim proporções, Fábio? Eu quero que você chegue bem pertinho aqui para vocês verem o que é proporção. Eu vou tirar uma mecha na lateral direita, uma mecha na lateral esquerda e uma mecha na nuca. Esse daqui vai ser basicamente a confecção de design. Eu vou trabalhar aqui, ó, com duas diagonais e uma horizontal. Então isso daqui é fundamento. Eu vou trabalhar com sobreposições de mechas, fazendo o que a gente chama de efeito tijolinho. E aí eu vou tampando qualquer tipo de provável buraco que der e criando a sobreposição de cor. Então, eu tenho uma mecha aqui, uma aqui e uma aqui. Agora eu vou criar mais um triângulo nessa parte de cá, já deixando a sobreposição de sobra e lembrando da primeira dica de fundamento, que é o quê? O desfiado importa muito, a proporção do desfiado. Se eu desfiar mais essa mecha do lado de cá e desfiar menos essa mecha do lado de cá, eu vou ter dois efeitos diferentes no mesmo cabelo. Eu posso fazer isso em sequências diferentes, só que no fundamento da construção da base,
o ideal é que você siga uma sequência correta, tanto de organização na construção da sua mecha, de posicionamento de mechas, quanto na organização do desfiado. Então, a segunda dica do fundamento é: proporções importa muito. Na hora que você estiver construindo a sua confecção de mechas, tente fazer a mesma proporção em todos os lados da cabeça. Para tudo que você está fazendo nesse exato momento, eu já consegui trazer algum conteúdo de alta relevância para você? Se a sua resposta é sim, já me segue aqui no canal para você não perder mais conteúdos como esse. E agora voltando à parte de fundamento versus detalhe. Agora a gente já sabe que a largura da mecha é fundamento, que a quantidade de desfiado que eu vou fazer é fundamento, que a largura em slice ou tirando somente uma fita ainda é fundamento, porque isso vai interferir diretamente no meu resultado final. E o que é detalhe? Detalhe vai ser a forma na qual eu vou aplicar este cabelo. Isso daqui, ele vai simplesmente ditar se vai facilitar o meu esfumado de raiz ou se vai deixar ele um pouco mais marcado. Se essa mecha vai ficar um pouquinho mais suave lá no início ou se ela vai ficar um pouquinho mais marcada. A quantidade de pó que eu vou aplicar em cada mecha, ela é detalhe. O oxidante que eu estou usando nesse exato momento é um oxidante de 20 volumes. Isso é detalhe. O mais importante nesse exato momento não são os detalhes, é o fundamento. O fundamento é o que? Largura da mecha, quantidade de desfiado que eu vou criar no cabelo, que vai me dar mais profundidade, deixando o contorno ou mais aceso ou mais apagado. Quanto mais eu desfio o cabelo, mais sombra eu tenho. Quanto menos eu desfio o cabelo, mais cor eu tenho. Então, todos esses detalhes são fundamentos na hora de construir uma cor. E para você que não sabe qual que é a quantidade de desfiado de raiz, desfiado, iriçado de cabelo, para criar a proporção certa de luz ou sombra, essa daí já é a próxima dica que eu vou dar para vocês. Então aqui, galera, eu tô falando de proporções, certo? Proporção é fundamento na construção do design de cor. Já que ele é fundamento, do outro lado eu faço exatamente a mesma largura, o mesmo desfiado e faço a mesma aplicação. E tem um detalhe muito importante, que é o que eu chamo de sequência de repetição progressiva. Para você melhorar a sua técnica no dia a dia, você tem que fazer uma sequência de repetição progressiva. Quanto mais você repete aquele determinado movimento, você vai gerando micro resultados, vai refinando a sua técnica com o passar do tempo e dessa forma você cada vez vai conseguir entregar cabelos que mais performam no seu dia a dia e nas suas redes sociais. E aí você vai começar a ir atrás dos detalhes. Primeiro a gente vai para o fundamento e depois a gente vai para os detalhes. Bom, aqui agora eu vou falar para vocês sobre desfiado. Qual que é o desfiado, o quanto ele é importante na construção da cor do seu cabelo. Como eu falei com vocês no início do vídeo, que a gente está trabalhando com sobreposição de cor. O que é sobreposição de cor? Essa mecha caindo sobre essa mecha caindo sobre essa mecha caindo sobre essa. Dessa forma a gente deixa o contraste desse cabelo mais suave, criando um pano de fundo. E esse pano de fundo vai fazer essa mistura, essa fusão de cor, dando até a sensação que esse cabelo é levemente mais claro. Mas para isso, eu preciso que o meu desfiado esteja perfeito. Então, eu vou pegar esse cabelo aqui e vou desfiar essa mecha, que está uma largura aproximadamente de quase 2 dedos, em torno de 50% a 60%. Então, eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a diferença entre desfiados. Aqui, ó, eu desfio em torno de 10 a 15%. Tem até um pouquinho mais, deu uns 20% aqui. Eu fiz esse desfiado mais próximo da raiz. Quando eu faço esse desfiado mais próximo da raiz, essa mecha ela vai cair com muito volume de cor, com muita explosão de cor. Já consegui gerar valor para você de verdade? Então faz um favor para mim nesse exato momento. Curte essa aula e comenta o que você está achando. Quando eu faço esse desfiado do meio para frente,
eu tenho um cabelo que ele vai me trazer mais luz no comprimento e pontas. Então, se eu faço um desfiadinho na raiz, é porque eu quero essa mecha muito loira. Se eu faço um desfiado do meio para frente, eu quero mais volume de cor no comprimento e pontas. Se eu faço esse desfiado mais da ponta, eu quero mais cor aonde? Na ponta. Então, basicamente, são essas três formas de desfiado: 20%, 50%, 60% e aqui acima de 60%. Se você consegue fazer isso e ter essa linha de regra como fundamento na sua construção de cor, toda vez que você for fazer uma mecha, você vai saber exatamente o efeito que você vai trazer para esse cabelo. Isto é fundamento. O desfiado faz parte do fundamento de como que você vai entregar o efeito de cor para o seu cliente. Então, anota mais essa dica aí para você, cabeleireiro, conseguir saber a diferença entre fundamento e detalhe. E como eu falei com vocês, pessoal, embasamento técnico. Fundamento é trabalhar as mesmas proporções no cabelo inteiro. Então aqui, ó, quero que vocês observem junto comigo, tem um triângulo aqui, onde eu vou retirar a ponta desse triângulo, que vai ser a sobra do meu cabelo, e o restante todo eu vou trabalhar um desfiado já um pouco mais alongado, em torno de 60% a 70%. E eu vou manter essa sequência até o topo da cabeça. Fundamento, pessoal, quero que vocês se liguem nessa dica. Fundamento versus detalhe. Isso vai fazer total diferença na sua carreira e total diferença nos seus resultados. Agora, para você, cabeleireiro, já atua na área há mais anos, que já tem um certo nível de experiência, já consegue entregar resultados melhores. Primeira coisa que eu quero que você tenha ciência é o seguinte: sempre dá para melhorar. E por que isso? Porque na construção da minha carreira eu sempre busquei os detalhes. E aí agora vem a parte do detalhe que eu queria compartilhar com vocês. Chega um determinado momento da sua carreira que o detalhe vai fazer total diferença nos seus resultados. No início, fundamento. Depois, o detalhe é o que vai mais importar para você ter uma entrega de alta performance nos seus cabelos para as suas clientes. Então essa dica agora é uma dica de alta performance. É detalhe. E detalhe faz a diferença. Bom, se esse vídeo está fazendo muito sentido para você e você já conseguiu pegar vários insights, chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com seu amigo cabeleireiro, com seu parente, com seu familiar e ajudá-lo a alcançar os resultados que ele sempre sonhou. Então, como a gente vai atrás dos detalhes e os detalhes vão fazer a diferença no nosso resultado, aqui eu vou pegar um contorno de aproximadamente um dedinho ou até menos, e aqui eu vou fazer esse micro desfiado, tirando somente esses baby hairs. Aqui eu já vou ter um contorno bem iluminado. E com isso eu vou fazer aqui, ó, 2 slices para não ter muito volume de cor. Pedi o Brian, meu assistente, meu colorista, para segurar. E eu vou fazer essa mecha mais coladinha. Para quê? Para mim ter um contorno um pouco mais iluminado. Vou deixar o início bem raspadinho. Pode puxar um pouquinho o pente, Brian. Isso. E aí que vem detalhe, gente. Se eu deposito muito produto lá em cima, aqui vai clarear mais rápido. Se eu deixo raspado, vai clarear lentamente. E os contornos, naturalmente, já clareiam mais rápido. Então, isso daqui entra como detalhe. Acabamento do cabelo vira detalhe. E são os detalhes que fazem a diferença. Bom, repeti, fiz a mesma sequência do lado direito e do lado esquerdo dos contornos. E agora eu quero mostrar para vocês aqui um detalhe da franja. A franja eu vou fazer exatamente a mesma coisa, exatamente as mesmas proporções, tanto de um lado quanto do outro.
Uma das coisas que eu vejo os profissionais da área da beleza errando muito é quando eu falo com vocês que o detalhe importa muito depois de um tempo, é porque a pessoa já sabe fazer uma sequência de montagem de mechas, a pessoa já sabe fazer a organização, e aí na hora de fazer o acabamento, o refinar do trabalho, ela tá pecando ainda. E se você peca nessa parte, o seu resultado final ele não fica tão bom quanto poderia ficar. Então toda vez que você for fazer a franja, faça numa sequência aqui, retirando as mesmas proporções. E na maioria das vezes a cliente tem mais cabelo de um lado do que do outro. Como que eu faço essa compensação? Eu posso fazer ela tanto através do desfiado quanto através de slices. Então aí eu equilibro as proporções. Então fica aí mais uma dica de detalhe para vocês agora. Então, pessoal, aqui o resultado final do cabelo de Vitória. Como vocês podem ver, um hair bronze. Cabelo mais dourado, mais praia. Deixamos ele um efeito um pouco mais tom sobre tom, para não ficar dando muito contraste. Basicamente, usei ele todo na técnica que você acabou de ver aí no nosso canal do YouTube. Espero que vocês gostem, espero que eu possa ter acrescentado muito na carreira de vocês. Apliquem essa técnica, é uma técnica que eu realmente uso todos os dias aqui no meu salão, no The Blonde Concept. Se você ainda não me segue no Instagram, pode procurar lá fabiooliver.o, que eu vou estar no Instagram e você vai ver esse cabelo aqui e lá. Grande abraço, beijo pra vocês e até a próxima.